A graça e a paz, irmãos e amados, mais uma vez aqui para falar dessa coisa maravilhosa que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu mais gosto de comentar e falar e passar meu tempo estudando, são as palavras de salvação de Jesus Cristo. Paul Washer ilustra os pecados do ser humano da seguinte forma: ele faz uma comparação que leva nós a pensar da seguinte forma: imagine você num local público, num clube onde há pessoas, 200, 300 pessoas, das quais você tem afinidade, tipo as pessoas do seu convívio, da sua religião, da sua igreja, da sua família. Paul Washer analisa os seus pecados, a visão dos nossos pecados da seguinte forma: ele imagina você podendo tirar o teu coração e colocar num telão onde ficaria visível para todas as pessoas que você está convivendo ali naquele momento, naquele local. Paul Washer ilustra da seguinte forma: imagine que pudesse ser retirado todos os vossos pensamentos do teu coração, malignos, tenebrosos, horríveis, egoístas, vaidosos, num telão todos os pecados maus que você tem, sabendo que todos ali presentes, os presentes poderiam ver ao mesmo tempo. Paul Washer ilustra que essa pessoa, eu, você ou quem quer que seja que estivesse expondo os pensamentos ali naquele telão, iria sair correndo de tamanha vergonha que nunca mais ia ter a coragem de encarar aquelas outras pessoas que viram esses mesmos pensamentos. Todos os pensamentos maus. Imagine aquelas pessoas que você tem mais intimidade, o seu melhor amigo, o seu parente, sua mãe, seu filho. Paul Washer ilustra da forma que, mesmo sabendo que eles têm os mesmos pensamentos seus, você ia ter uma vergonha tamanha que você ia se sentir o mais desprezado dentre dos homens. E se a gente parar e pensar, largar a prepotência de lado, largar a nossa mediocridade de lado e cair na sinceridade e vermos com a visão espiritual quão isso é pecaminoso, quão os nossos pecados são escabrosos. A gente não liga porque só nós sabemos, mas tem um ser que vê, sabe de tudo. E a coisa mais terrível da palavra de Deus, em contraste a essa ilustração dada aqui, é que Deus é justo. É o maior problema da Bíblia, em contraste com os pecados do homem. São essas duas palavras: pecado do homem e a justiça de Deus. A pergunta é: o que Deus faz com alguém igual eu, igual você? Paul Washer ilustra também nos seus vídeos, que eu gosto muito de assistir, tenho aprendido muito com ele que o nosso pecado não é contra um prefeitozinho de uma cidade qualquer, contra um juiz de direito, contra um presidente da república, contra uma lei humana. O nosso pecado afronta, vai de encontro à justiça de um Deus que é o arquiteto do universo. Por isso que ele é tão pecaminoso. A Bíblia diz lá em Isaías que a santidade de Deus é tamanha que no altar de Deus os anjos da maior hierarquia, que são os serafins, a Bíblia retrata que estes têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 eles voam. Essa é o tamanho do exemplo de santidade que deve ser respeitada, a proximidade de Deus. Costumam dizer que as crianças administrariam os países, os governos do mundo da melhor forma, e que aí sim haveria paz. Conta-nos um exemplo nesse sentido de que uma criança, isso é para vislumbrar a maldade do ser humano quando começa desde a tenra idade. Aí Paul Washer também ilustra da seguinte forma a maldade humana:
ele relata da seguinte maneira: ele exemplifica você pegando uma criança de 3 anos de idade, coloca ela num quarto e ofereça a ela, dê a ela todos os brinquedos possíveis que você possa lhe oferecer. Aí você verifica qual que ela ama e qual que ela odeia dentre os outros. Pega esse brinquedo que ela menos gosta, insiste na mão dela para que ela brinque em prol dos outros. Você verá que ela vai pegar esse brinquedo e lançar longe. Aí você insiste a segunda vez, o mesmo brinquedo, coloca na mão dela, ela vai jogar longe. Aí você insiste na terceira vez, ela já vai jogar, arremessar aquele brinquedo com uma certa ira. Amados, quer ver essa criança amar aquele brinquedo que ela antes de odiava? É simples, é fácil. Só você pegar uma criança carente, que não tem brinquedo, que não tem a atenção que essa primeira criança tem. Coloque essa criança nesse mesmo recinto, pega aquela criança, aquele brinquedo que aquela primeira criança odiava e dê para essa nova criança nesse momento. Quando essa criança, que anteriormente não queria aquele brinquedo, vislumbrar, ver que aquela outra criança está feliz brincando com aquele brinquedo que ela nunca tivera na vida, o que você acha que acontece? Terceira grande guerra mundial dentro daquele quarto. Aquela criança é capaz de dar todos os brinquedos que ela antes julgava melhores em prol daquele brinquedo, só porque ela viu aquela outra criança se divertindo e ela veria que ela poderia perder aquele brinquedo que ela menos gostava. Paul Washer ilustra este exemplo para o entendimento de que a terceira grande guerra mundial acontecerá por este exato exemplo e desta mesma forma. Quem já tem a minha idade, por volta de 50 anos, lembra, acho que 3 ou 4 décadas atrás, a Argentina brigando com a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas. São umas ilhas lá na parte do sul, onde fica a Argentina, uma parte da Groenlândia que é congelada, que não serve para nada, não serve para plantação, para pecuária, não serve para criar gado, animal nenhum, não tem vida nenhuma, nem a vida, até a vida marinha é rara naquele local, então não tem produtividade nenhuma. E todos que dessa época sabem o desfecho dessa história. Eu não lembro se as Ilhas Malvinas ficaram para a Argentina ou para a Inglaterra. Eu sei que muitas vidas se perderam por aquele pedacinho de terra infrutífera, onde muitos soldados morreram, muitas mães perderam seus filhos, e está lá, abandonada da mesma forma, apenas pela localização do mapa, onde teria o nome, Argentina ou Inglaterra. Mas isso não vem ao caso, só para a gente ilustrar e entender por que o homem é egoísta a esse ponto. Então as crianças já têm a maldade humana, já carrega essa maldade desde o berço. Então o problema do homem é exatamente o próprio homem. E o problema do homem se encaixar com a vontade de Deus é a justiça divina, a justiça de Deus, por Deus ser justo. Acontece que nós vamos estudar aqui nesse momento. Conta-nos um exemplo que eu costumo contar da diferença de ter o pecado pago do que somente ter o pecado perdoado. Eu costumo ilustrar para o entendimento todas as vezes que eu comento esse assunto. Aqui, imagine que você, na sua vizinhança ali, tenha um evento muito importante na sua cidade, onde os vizinhos se desloquem das suas residências e você, uma situação hipotética, irmão, só um exemplo, e você resolva assaltar 3 das casas vizinhas ali, porque você sabe que ali supostamente tem bens materiais. Aí você, sabendo que não tem ninguém vendo, a rua está vazia, as casas estão vazias, você pula o muro de 3 casas e rouba ali, um exemplo, R$5.000 de cada uma. Aí você sai livre, tranquilo, só que no outro seguinte a polícia vem e te prende porque tinha câmera que pegou toda a atitude cometida naquele local ali. Aí você vai a julgamento, chegando lá, você é com o seu advogado, está ali o juiz, o seu advogado, os autores
desta ação que foi movida contra ti, uma ação penal. Aí 2 exemplos de 2 lados para entender o que é perdão e o que é pagamento de pecado. Por exemplo, vamos dizer que esse juiz que ia julgar o teu caso fosse um candidato a governador, presidente da república, e ele estaria interessado no voto da tua família, e ele chega para você e fala: meu réu, meu amigo, você está perdoado na condição de que, se você angariar votos para a minha eleição, a gente possa fechar um acordo aqui. Você concorda? Aí você concordaria e você ia embora. E você, como que a partir desse momento, você ia encarar o seu vizinho passando para lá e para cá na rua, indo e voltando para sua casa? Como que você ia ter a cara de encarar essas pessoas que foram lesadas, que um juiz iníquo te perdoou? E em contrapartida, do outro lado oposto, mesmo caso, mesma situação, você furtando 5 mil reais de cada casa. Só que agora você tem um advogado que fala para você assim: eu tenho uma proposta, réu, eu tenho a proposta de pagar, porque eu quero pagar, porque eu te amo, eu gosto de você, eu quero pagar o teu erro. Eu quero te propor a dar uma proposta para esses 3 vizinhos, esses 3 autores dessa ação, de pagar a elas 50 mil reais para cada um deles, para você ter uma quitação de dívida, concordando com eles, um acordo de dívida. E essa proposta 10 vezes mais a dívida, cada um deles aceitam e lhes dão um termo de quitação de dívida, no qual o juiz assina embaixo e você é absolvido com toda a quitação paga. Imagine agora com que autoridade você vai passar diante dos seus vizinhos, com a quitação paga. Teu erro não foi somente perdoado, mas foi, além disso, pago. E isso foi o que Cristo fez por você na cruz. Você pode falar com intrepidez a palavra, falar: eu fui salvo por Cristo Jesus, porque eu não tive somente o meu pecado perdoado, mas ele foi pago com preço de sangue na cruz. Foi assim. E nós vamos dar continuidade a esse estudo aqui, falando coisas maravilhosas, com o apoio da palavra de Deus, para o entendimento daqui. Então vamos lá em Êxodo, livro de Êxodo, que significa a fuga do seu povo da escravidão do Egito. Lá em Êxodo 34, versículo 7. Leiamos a palavra de Deus. Deus, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Se a gente ler com atenção, há um contraposto bilateral: ajuda e punição, amor e ódio. Olha como, lendo de novo para entender. Na primeira linha, Deus que guarda a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, e perdoa a iniquidade, transgressão e pecado. Agora o lado oposto: ainda que ele não inocenta o culpado. Como é que Deus pode perdoar, sendo que ele não inocenta o culpado? Como que Deus pode ser justo e condenar ao mesmo tempo? Esse é o grande problema da justiça de Deus, que nós vamos explanar aqui nesse momento. Você sabe qual é a resposta? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos estudar como que isso é maravilhoso. Paul Washer também costuma dizer, elencar e diferenciar as religiões. Ele faz isso de uma forma muito sábia e verdadeira, e biblicamente falando. Por quê? Ele diz que só há dois tipos de religiões no mundo inteiro, desde o início da criação. Somente 2. Uma, por um lado, todas as religiões de obras, e por um outro lado, o cristianismo, porque não depende de obras para salvação. Então ele elenca dessa forma: um repórter chega perto de um islamita e pergunta: quando você morrer, você vai para o céu?
Obviamente o islamita, fiel na fé dele, diz: sim, vou para o céu. Aí o repórter pergunta: por quê? Ele diz lá: ah, eu sou um bom homem, eu faço as peregrinações semanais, eu leio e respeito o Alcorão, o livro deles, eu dou esmolas com frequência, eu faço as minhas orações e sou um homem bom, por isso eu vou para o céu. Aí o repórter: ok, entendido, tem lógica, tem sentido. Aí o repórter vai agora para um judeu ortodoxo, que é aquele mais fanático. Ele fala, ele pergunta: ô judeu, você quando morrer vai para onde? Ele falou: para o céu. Aí ele pergunta: por quê? Ele diz: sou um homem justo, eu amo a Torá, que é a lei de Deus, 10 mandamentos, eu obedeço as ordenanças ali contidas na lei da Torá, eu cumpro os mandamentos, eu sou um homem bom. Aí o repórter fala: entendo, todas essas religiões de obras, todas do mundo, mas essas. Aí ele chega perto de um cristão, um verdadeiro cristão, aquele que já aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, e pergunta para ele assim: quando você morrer, você vai para onde? Ele, sem hesitar: para o céu. Aí o repórter pergunta: por quê? Ele responde: porque eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe, todos os meus dias, tudo que eu fiz foi aborrecer o meu pai, o meu Deus, eu desviei todos os seus mandamentos, ô glória, tudo que eu fiz foi desviar das suas ordenanças, e eu mereço a condenação. Aí o repórter surta. Falei: peraí. Aí os outros eu entendi, mas você não tem lógica e sentido nenhum do que você está falando, explique-me. Aí esse cristão, o verdadeiro cristão, responde: meu amigo, eu irei para o céu pelos méritos e virtudes de outro, Jesus Cristo, meu Salvador. Ô glória! Lá naquela cruz, Deus imputou todos os meus pecados em Cristo, e quem nele crer, Deus concede como que um documento legal, um documento forense, válido, assinado por Deus, para minha justificação, e ele me trata assim como tal. Oh glória, é muito poder, é muita salvação para alguém que é tão imerecedor. E assim, lá na cruz, como Romanos 5:1 diz, vamos ler Romanos 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem sabe ele entenda: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que eu me regozijo nesse evangelho, amados. E lá no céu, antes da morte de Cristo, teve uma conversa, a conversa da salvação do mundo. Oh glória! Deus conversando com Cristo foi assim. Jesus falou: Pai, se o pecado está deste tamanho, eu vou me interpor entre ti e o meu povo. Deus respondeu para Cristo: meu filho, se eu poupar aquele povo, certamente eu não te pouparei. Saiba que eu não vou te amenizar nem 1 grau da minha ira. Não espere qualquer redução punitiva da minha ira, do meu ódio, porque tu sabes que a minha justiça não falta. Eu tenho que derramá-la em alguém tem que pagar. Eu não somente perdoo,
Eu entendo perdoado somente quando o pago está. Porque toda a força da minha ira terá que ser esvaziada, apaziguada, para que a minha justiça seja feita. Salmo 75, versículo 7 e 8. Deus é o juiz, e a um abate e o outro exalta. Um abate Cristo, o outro exalta. Seria eu e você. Porque na sua mão, na mão do Senhor, há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Este cálice, era meu e era seu. Você sabe quem teve que beber? Quem bebeu todo o cálice da ira? Um doce para quem adivinhar. E tem um exemplo muito lindo, lindo não, muito mal feito, que passa geralmente nas esquetes de finais de ano, nas denominações, e representa de um lado o pecador, nós, do outro lado o diabo com um chicote, querendo nos chicotear. E nesse momento desse exemplo, nessa esquete que é feita, quando o diabo lança o chicote para pegar no pecador, que Jesus entraria no meio e recebia nas suas costas a chicotada em nosso lugar. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Jesus não morreu para apaziguar ira nenhuma do diabo, porque o diabo justiça nenhuma teve nem nunca tem. Ele é o pai da mentira. E tem muitos que pensam, passa até no filme do Mel Gibson, e leva-nos a entender que o maior sofrimento de Cristo foram as chicoteadas, as suas barbas sendo arrancadas, soco, esbofeteadas, coroa de espinhos, lança no lado direito, ele sendo pregado nas suas mãos e nos pés. A Bíblia diz que quando ele orava no Getsemane, o seu suor se transformava em gotas de sangue. Tamanho é o pavor que ele entendia que sobreviria sobre ele horas após aquilo ali. Eu fico imaginando, além de tudo isso, a humilhação. Fico imaginando por que Cristo tinha que ser humilhado. Tudo bem, morrer, sofrer um sacrifício físico, porque alguém tinha que morrer por mim, eu entendo. Embora muito doloroso, é entendível ao meu ver. Mas eu fico imaginando por quê. Fico imaginando Deus, Jesus, Deus que Ele é, Ele poderia ali, na hora que Caifás, Pilatos e os soldados estavam chicoteando Cristo, por que Ele não cresceu 30, 40, 50 metros de altura, com um chute jogavam os soldados longe, com uma mão batia no povo que o condenava e dissesse assim: Pilatos, Caifás, eu sou Deus, aqui está a minha prova. E ele não pegasse a lua com a mão, trouxesse até aqui e mostrasse para eles: eu criei os céus e a terra e esta lua, vou colocá-la de volta no seu devido lugar. Com uma mão colocasse a lua no local de volta, ali todos veriam que ele era Deus e ele podia continuar: olha, eu vou morrer porque eu amo o meu povo, para salvar o meu povo dos pecados, da ira e para apaziguar a ira do meu pai. Mas humilhação eu não passarei. Eu vou com os meus próprios pés me crucificar, eu me matar e eu vou redimir o meu povo. Mas saiba que eu sou Deus. Mas ele não fez isso. Ele, embora podia, não fez. Você sabe por que ele aceitou, além de toda a dor, a humilhação física, moral? Porque foi tudo em público, inclusive a crucificação, a pessoa era crucificada sem roupa, para aumentar mais a humilhação. Você sabe por que Cristo aceitou passar essa vergonha? Amados, pasmem, a vergonha que Cristo passou era
para substituir o meu lugar. Eu que tinha que aceitar e receber aquela vergonha toda que ele passou. É para apaziguar a vergonha do meu pecado ao Deus vivo e verdadeiro. Ele estava me substituindo e te substituindo. Por isso que até a vergonha ele teve que suportar. E dizem que esse sofrimento foi o maior que Cristo passou na cruz. Mas vamos analisar por outro lado. Muitos mártires, servos de Deus, cristãos perseguidos, 300 anos depois da morte de Cristo, eles foram mortos, torturados, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, apedrejado como Estevão, decapitado como o apóstolo Paulo, morto na prisão de velhice, na prisão, apodrecendo na prisão como o apóstolo João. E eles suportaram essas dores todas cantando hinos de louvor a Deus, porque sabia que a morte que os vinha era na verdade a vida em Cristo Jesus. Aí vira dizer que o meu Jesus, o meu capitão da salvação, ia para aquela morte de cruz, aquelas dorzinhas físicas, chorando, lamentando o meu capitão, e tantos mártires foram louvando o nome do Senhor. Não, errado. Você sabe o que mais Jesus sofreu? Por que lá no jardim de Getsemane, o seu suor e o seu choro virava gotas de sangue? Irmãos, a maior dor dele, por ser um cordeiro e ir sofrido tudo isso de boca calada, de boca fechada. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca nem para falar um ai, está doendo. A dor dele era espiritual. Ele sabia que ali naquela cruz toda a ira do Deus vivo ia ser lançada sobre ele. Todo o meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade seria lançado nas costas dele naquele momento. Essa foi o verdadeiro cálice que ele tinha que beber. E não as dores físicas. É muito forte tudo isso. Oh, glória! Então ali na cruz, amados, Deus satisfez a própria justiça de Deus. Era necessário que o preço pago para minha salvação, que hoje é de graça, é gratuita, para mim e para você, mas para ele custou muito e muito caro. Mas pelo seu imenso amor veio-nos de graça. E imagine quem rejeita esta salvação que é gratuita, é graça, de graça. Graça significa favor imerecido. Então, amados, se tem alguém que ainda não aceitou Cristo, você não tem desculpa mais. Ele morreu por você para que você fosse salvo, e ele ressurgiu dos mortos. E no terceiro dia, ele ressurgiu. E vamos ler agora Romanos 1,16, para fechar com chave de ouro essa linda mensagem de hoje. Essa mensagem da palavra de Deus que com certeza nos fortifica espiritualmente. Romanos 1,16, epístola de Paulo, epístola segundo escreveu Paulo aos Romanos. Paulo falando: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus